Oi, pessoal, aqui é a Gabi do Mundo na Estante. Eu já trouxe algumas indicações para vocês saírem da ressaca literária, quando vocês não tiverem muita vontade de ler, não tiverem muito no pique, né? Tá aquela leitura arrastada, que não tá sendo fluida. Trouxe umas indicações de livros bem legais aqui. Mas antes de mais nada, por favor, deixem seu like aqui no vídeo, compartilha, se inscreve no meu canal, ativa o sininho de notificações que eu vou tentar estar trazendo aí pra vocês 2 vídeos por semana, um na quarta e um no domingo. E aí, quando você ativa o sininho das notificações, eles vão te avisar quando o vídeo for lançado. Então, por favor, se você gosta desse tipo de vídeo, ajuda o canal aí a crescer, tá bom? Eu vou começar agora o vídeo, né? Que é o que vocês vieram aqui assistir. A primeira indicação que eu trouxe pra vocês é Mentirosos, da E. Lockhart. Esse livro aqui é um livro de suspense, que é um livro muito gostosinho de ler. Não é nem pela história em si, mas é mais pela leitura, mais pelo final. Meu, o final... Eu pato uma aposta com vocês não vão adivinhar esse final. Eu, pelo menos, não adivinhei. Minha tia não adivinhou, meu namorado não adivinhou. Muita gente que eu recomendei esse livro não adivinhou. E isso que é o livro tão legal também. Porque eu recomendo esse livro até se você não tiver em ressaca literária, porque realmente eu gostei muito desse livro. Esse livro basicamente vai contar a história de uma família, se chama Família Sinclair. Vai contar a história principalmente desses 4 amigos, né, que se chamam Mentirosos, eles se auto-intitulam Mentirosos. E eles são primos, são 3 primos e um amigo. E aí, o que vai acontecer? Essa família Sinclair é uma família que é muito aparências, acontece uma catástrofe, alguma coisa assim, uma coisa triste. Eles não demonstram emoções, não demonstram nada, é muito bonequinho perfeito. E o que acontece? Essa família, o vô deles tem uma ilha particular que todo verão eles se encontram para passar as férias de verão juntos. E aí o grupo, né, de mentirosos se encontra, que são os primos e tudo mais, e todo mundo se diverte. Só que tem um verão, que é a protagonista aqui desse livro, que é a Cadence. Ela vai nessas férias de verão, tá tudo certinho, e acontece um acidente com ela. E é basicamente isso a trama do livro. A gente vai acompanhar a Cadence depois desse acidente. Depois do verão acho que é dos 15 anos dela, se eu não me engano. E o que acontece? Como essa família é muito perfeita, como foi um acidente muito sério, ninguém comenta com a Cadence o que aconteceu. E por conta do acidente, ela teve amnésia, ela não se lembra de nada, não se lembra o que aconteceu, como que foi o acidente dela, o que foi o acidente dela, o que tá acontecendo, por que tá todo mundo tão estranho, por que ninguém quer falar sobre isso. E a gente vai acompanhar a descoberta da Cadence do que tá acontecendo aqui. E é muito gostosinho de ler. É um livro que a cada capítulo você fica cada vez mais curioso para saber o que tá acontecendo. É uma leitura muito dinâmica, muito gostosa. O final é de cair o queixo, juro. É muito bom. Recomendo muito. Outro livro que eu trouxe para vocês é o Disque T para Titias, que é um livro que, olha, eu vou descrever em uma palavra. 2 palavras. Sessão da tarde. Sabe aquele filme de Sessão da Tarde, de comédia que você assiste? Quando você tá em casa sem fazer nada, que é gostoso, te distrai, entretenimento. É esse livro. É muito gostosinho, é muito engraçado. Eu perdi as contas de quantas vezes eu dei risada lendo essa história. Porque o que vai acontecer basicamente nesse livro? Vai ter as 4 irmãs, né? Que vai ser a mãe da Cadence e as outras 3 tias. Elas basicamente são as tias mais intrometidas do mundo. E elas estão sempre juntas, sempre conversando, sempre contando as fofocas do dia. E aí, o que acontece? Elas são tão intrometidas que tem um dia que a mãe da protagonista principal, que é a Maddie, ela acha que a filha precisa de um relacionamento. Ela simplesmente vai lá, cria um site de relacionamento, cria um perfil pra filha e começa a se passar pela filha pra achar um namorado pra ela. E aí chega um dia que ela vai lá e fala pra filha que tem um cara que vai sair com ela naquele dia e que tá marcado e pra ela ir. E a filha então vai nesse encontro às cegas, que ela nem conhece esse cara, mas ela vai porque a mãe dela falou pra ela ir e tudo mais. E nesse encontro, basicamente, nada mais, nada menos o que acontece. E ela mata o cara. Sem querer, mas mata.
E aí o livro inteiro é você meio que acompanhando como que ela vai se livrar do cadáver, como que ela vai esconder isso da polícia. As tias são todas atrapalhadas, então elas vão ajudar a Mad nisso e é muito engraçado o que vai acontecendo, porque essa família, ela cuida de organização de casamentos. Então, o que acontece? Tipo, a Mad... Eu não sei se eu tô falando Cadence, eu acho que eu tô misturando com a outra. Mas o protagonista é Mad, tá? A Mad, ela é fotógrafa de casamento. Aí, uma das tias faz bolo, a outra tia faz a parte de flores, a outra faz parte de maquiagem. Então, é um negócio de família. E no dia seguinte desse encontro, eles têm nada mais, nada menos que o maior casamento da carreira deles. Porque é um casamento de umas pessoas muito ricas, muito famosas e tudo mais, então vai alavancar, né, o negócio deles. E eles estavam muito preparados para esse casamento. Só que acontece isso, e aí eles basicamente vão ter que lidar tanto com o casamento enorme, quanto com o cadáver. E é muito engraçado como que se desenrola essa história. Então eu recomendo muito, é uma leitura muito gostosinha também de se ler. Você não consegue parar de ler porque você quer saber o que vai acontecer. É um daqueles livros que acontece tudo pra dar errado, sabe? Tipo, cada coisa que vai acontecendo é uma coisa pior que a outra. E é muito bom. Eu recomendo muito. Outro livro que eu trouxe aqui é A Casa do Marcerulho, do T.J. Klune. Acho que é assim que fala. Aqui a gente vai acompanhar a história do Linus Bakker, que ele é um cara que ele é funcionário, eu não sei como chama aqui o sistema do livro, né? Mas é basicamente, ele é funcionário lá do sistema e ele vai sempre nos orfanatos, porque aqui tem, é de fantasia o livro. Então as crianças, as pessoas e tudo mais, tem algumas que são mágicas. E aí essas pessoas, essas crianças têm que ser monitoradas, fiscalizadas e tudo mais, porque como elas são mágicas, elas são perigosas na visão da sociedade, né, do sistema aqui, que eu não lembro como chama. E aí o Linus basicamente tem a função de ir nos orfanatos que tem as crianças que são mágicas e conferir se o orfanato tá tratando as crianças bem, se tá seguindo os protocolos de como lidar com as crianças mágicas, se tá indo tudo certo. E basicamente ele dá o aval se o orfanato tem que continuar funcionando ou se ele tem que ser fechado e as crianças têm que ser transferidas para outro lugar. E aí, no começo desse livro, ele recebe uma proposta desse sistema aqui, dos chefes, né, do sistema, de ele ir para um orfanato muito especial, que tem crianças que têm mágicas muito especiais, muito diferentes. E aí ele recebe instruções claras de não contar para ninguém sobre isso, porque isso é segredo, né? Esse tipo de sigilo, né? E aí ele vai pra lá, pra esse orfanato, e a história gira basicamente em torno dele lá nesse orfanato, conhecendo as crianças, vendo o que acontece. O que acontece com esse livro? Ele é uma história muito fofa, muito fofa. Porque você conhece as crianças e é muito engraçado também, tipo, tem umas crianças que são muito engraçadas, é muito fofo, porque o livro como inteiro passa uma mensagem de você não julgar pelas aparências, uma mensagem de amizade, família, é muito gostosinho, é muito fofo. Você termina esse livro com um quentinho no coração. É uma leitura muito fluida por causa das crianças, por causa das coisas engraçadas que tem durante o livro. É muito legal. Não vai ser um livro que vai ter um final surpreendente, não vai ser um livro que vai explodir sua cabeça, mas é um livro que você não vai se arrepender de ler. Eu juro pra você não vai se arrepender de ler. Seja em ressaca literária ou seja fora da ressaca, é muito bom. Eu recomendo pra todo mundo esse livro. Outro livro que eu vou falar aqui é um da Colleen Hoover, Novembro 9. Eu tenho 2 livros aqui pra falar da Colleen Hoover, mas eu vou começar falando por esse. Esse livro aqui é pra quem gosta mais de romance, né? O outro é pra quem gosta mais de suspense com romance, mas esse é só romance. Esse livro, basicamente, você vai acompanhar a história de um casal que todo 9 de novembro se encontra. Todos os anos, 9 de novembro, eles se encontram no mesmo lugar, no mesmo horário, do mesmo jeito. E é muito fofo, porque você vai acompanhar o desenvolvimento do casal, você vai acompanhar
como que eles eram no início e como que eles ficaram maduros e muito mais apaixonados um pelo outro e tudo mais. Depois você vai acompanhar o porquê, né, disso tudo, de por que todo 9 de novembro eles se encontram. É um livro que eu não preciso nem explicar o porquê tá nessa lista, porque é Colleen Hoover, né? A leitura, você só larga o livro depois que você acabou o livro. É muito bom, é muito fluida a leitura dela, né? Então é por isso que tá nessa lista. Eu recomendo muito pra quem está nessa vibe. Outro livro é outro da Colleen Hoover, mas esse é Verity. Verity é um livro pra quem gosta mais de um thriller, com suspense, com romance. Aqui tá aqui também por causa da escrita e esse também por causa da história, que eu gostei muito desse final, muito dessa história. Amei ler esse livro. Esse é um livro que vai basicamente contar a história de uma menina que vai ocupar o lugar de uma autora que tá doente, que tá com problema, sabe? Porque basicamente a Verity, que é a autora dentro do livro, é a autora do livro, não é a autora que escreveu o livro, vocês entenderam. E aí ela escreveu uma série muito famosa, né? Campeã de bilheterias. Não é bilheteria. Eu não sei como chama, mas você entendeu. É tipo campeã, assim, mais vendida. E aí ela tava no último livro, escrevendo o último livro, e acontece um acidente com ela e ela não consegue terminar de escrever a série. E aí o marido dela tá procurando uma substituta pra terminar a série pela esposa. E aí, que entra nossa personagem principal, ela vai entrar no lugar, vai aceitar um emprego e ela vai passar um tempo na casa deles, né, do marido e da esposa Verity, pra poder ver os manuscritos dela dos outros livros, se ambientar na história, conseguir entender muito melhor pra ela conseguir começar a escrever o último livro, né? E aí, nisso, ela vai encontrar um manuscrito de uma biografia da Verity, que é da autora principal, né? E aí ela vai começar a ler, de curiosa, e aí você vai descobrir muitas coisas. É um livro perturbador, é um livro que você não vai acreditar no que você tá lendo, é um livro que você não vai conseguir parar de ler, é um livro que no final vai te pegar de surpresa igual Mentirosos, é um final que você não espera, é um dos finais que vale a pena só pelo final, entendeu? Porque explode sua cabeça, assim, eu adoro o livro que explode a cabeça, assim. E é um livro muito bom. Vai ter um pouco de romance, sim, porque todo livro da Colleen Hoover tem romance, mas é muito gostosinho de ler quando você tá procurando um thriller, assim, com romance, e é isso. Então, essas foram minhas indicações de leituras pra sair da ressaca literária. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esquece de deixar o like. E eu espero que vocês tenham gostado muito desse tipo de vídeo. Se vocês tiverem alguma ideia de próximos vídeos, por favor, deixa aqui nos comentários, que eu vou com certeza ler, ouvir, talvez fazer esse vídeo no próximo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau!